Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Rui Barbosa afirmava: a pátria é a família amplificada. O que quer dizer que a família é o núcleo menor, é o átomo, é a célula da sociedade. No entanto, tantos relacionam-se tão mal na sua própria casa, no seu lar. E o lar, nesses casos, deixa de ser um santuário, uma escola, uma oficina, e passa a ser um pouso neurótico, passa a ser um lugar de embates, um lugar de conflitos, um lugar de choque de personalidades. E muitas vezes as criaturas são gentis, afáveis, simpáticas na rua, e no entanto em casa são algozes, são ditadores, são criaturas de difícil trato. Nós vamos conversar hoje, já deu para perceber, sobre as relações familiares. E a nossa convidada de hoje é Núbia Cavalcante, que dirige a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, é conselheira tutelar, foi trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e é sempre nossa colaboradora, evidentemente. Núbia, seja muito bem-vinda ao programa Espírito e Vida, minha amiga. É sempre com muita alegria que aceitamos o convite para falar da doutrina espírita, para falar de temas relacionados ao bem, ao amor, e a alegria é toda minha. Pois é, no mês de agosto nós temos o Dia dos Pais, um dia consagrado aos pais, não é verdade? Ô Núbia, vamos conversar sobre, preciso logo começar pelo tema do programa, né? A família, como identificar quem é a nossa família? Inclusive Jesus tem uma passagem, né? Onde ele diz: quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem é a nossa família verdadeira? Eu acredito que Jesus, naquela época, se referia à família universal, né? E a família universal, realmente, todos nós somos componentes dessa grande família, mas aqui na Terra, especificamente, nós temos a família consanguínea, aquela que está nas relações interpessoais, como você acaba de falar, e com ela o nosso grande desafio. Mas existe sim os núcleos familiares, terrenos, mas sempre importante termos essa noção de que somos a família, fazemos parte da família universal. E finalmente, a família é uma escola, a família é um santuário, a família é um templo, ou a família é uma forma de redenção, de aperfeiçoamento das nossas virtudes e burilamento do nosso caráter? Eu acho que a família é tudo isso que você falou, né? É a unção de todos esses elementos que constituem a família. Eu lembro agora que em 1994, a Organização das Nações Unidas proclamou que aquele seria o Ano Internacional da Família. E a partir daquela proclamação, o mundo inteiro, ao longo desses 20 anos, vem reconhecendo que a família realmente ela precisa de uma atenção, porque ela constitui todos esses elementos de resgate, de afeto, de desafetos, de encontros e de desencontros. E aí o Espírito Emmanuel coloca um conceito muito interessante em torno da família. Ele vai dizer que, de todos os institutos sociais, a família é o mais importante. E ele diz que a família é mais importante nos alicerces morais, porque os alicerces morais é o que realmente rege a vida humana. Sem essa sociedade, por exemplo, que nós criticamos, que nós rejeitamos ou que nós nos acomodamos, ela é o resultado de todos os eventos que acontecem no núcleo familiar, né? Nossa conduta familiar, nossa conduta doméstica, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de ser, no nosso comportamento, é o que constitui essa sociedade que nós acreditamos estar numa situação delicada, exatamente por essa falta do conhecimento e da didática cristã de lidar com a família, principalmente nesse momento de transição planetária, mas acredito, como estávamos conversando há pouco, que precisamos ter muita esperança em dias melhores com relação à família. Nós aprendemos sobre a reencarnação, nascemos várias vezes e algumas vezes nós
aparecemos como pais, outra como filhos, outra como irmãos. Se nós temos essas encarnações sucessivas, como é que fica no mundo espiritual? Qual é a nossa verdadeira família? A material ou a espiritual? Ou isso segue num conjunto, na sequência das reencarnações? As posições familiares, elas variam de acordo com a necessidade, né? Por isso que essa coisa do autoritarismo, de que eu mando e alguém obedece, nós precisamos ter muito cuidado com essa postura. Porque se hoje eu estou, por exemplo, na posição de mãe, né? Hoje eu sou mãe de 3 filhos, sou avó de uma neta, mas essas posições elas se invertem, inclusive em tese reencarnatória. E quando há o desencarne, a sua pergunta é quem nos espera nessa formação da grande família? Pois é, né? não é porque, por exemplo, André Luiz, no nosso lar, ele narra que a sua mãe vai renascer e vai dar à luz ao seu pai. Ou seja, eles foram casados numa encarnação e agora na próxima o seu marido vai vir como seu filho, né? Como é que isso funciona a nível de mundo espiritual? Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai. Mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensando, quem sabe poderíamos viver uma nova experiência na carne. Pois é, essa é uma questão também interessante, porque nós vamos reconhecer que os espíritos caminham sempre em direção à evolução. E mudamos essas posições de acordo com a necessidade de crescimento, de aprimoramento. E quem nos aguarda realmente são aqueles que temos afinidades, que nos aguardam para o acolhimento do desencarne, vamos dizer assim. São os que têm a afinidade, o amor, o afeto muito mais apertado nos laços de família. Mas também existem os desafetos que nos aguardam, né? Isso vai depender muito da nossa forma de ser, de lidar e dos sentimentos que nos permeiam, positivo ou negativamente. Você falou em laços de família. Quais são os laços que prevalecem? Os laços do sangue ou os laços espirituais? Os laços espirituais, eles são duráveis, né? O consanguíneo, geralmente, eles são mais frágeis. E nessa fragilidade, nós vamos reconhecer que o que realmente aperta os laços da família são os afetos, é a construção do bem, do perdão, do amor, da tolerância, o exercício da paciência, que é algo também tão importante, né, devido às dificuldades de relacionamento que nós enfrentamos, porque a vida familiar ela é democrática e ela é de um enfrentamento diário. E então, nesse permear, nessa caminhada, nós temos que reconhecer que a família tem um papel importante na regeneração da humanidade. Você falou que a família é um grupo de afetos, de criaturas afins, mas que vem também, às vezes, a briga também acolhe um desafeto. Você vai falar sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. O assunto é relações familiares e a convidada é Núbia Cavalcante. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida e o assunto de hoje é relações familiares. E a nossa convidada, Núbia Cavalcante. Núbia, eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior. O povo do interior diz assim, toda família tem um Timóteo, tem um diferente, tem alguém que às vezes diz, é um enjeitado. O que não parece, que difere do resto do grupo, né? E a gente aprende com a doutrina espírita que nós recebemos no nosso lar, nossos amigos, nossos companheiros de outras encarnações, nossos afetos, mas também alguns desafetos para reajuste, né, das nossas condutas. Como lidar com isso? Como tratar com um filho problemático? Como tratar com a criatura no nosso lar que entra em confronto, que foge do, digamos assim, do convencional, que, por exemplo, que começa a fazer uso de drogas? Como que a paternidade funciona nesses momentos, Núbia?
Olha, a paternidade ela é um conjunto de responsabilidades, de deveres, né? E aí cabe ao pai e aos pais esse comando, vamos dizer assim, essa condução dessa ovelha negra, ou desse filho problema, ou desse desafeto do passado. E aí eu lembro do capítulo 14, que fala sobre essa parte da responsabilidade da família na condução dos espíritos que vêm para o reencarne, e os pais têm o dever, a responsabilidade de conduzir esse espírito. E aí nós nos deparamos, por exemplo, com uma sociedade hoje tão exigente em termos econômicos, sociais, religiosos, nem tanto que deveria ser. Mas, enfim, a mulher muito ocupada hoje com seus afazeres profissionais, o que é justo, foi um ganho nessa questão da emancipação feminina. E o pai também, nessa sobrecarga de trabalho, vai deixando tempo que, ao invés de ser dedicado para a condução desse espírito, que ele está temporariamente responsável na condução moral, vamos dizer assim, ele está muito mais preocupado na parte econômica, na condução material, na condução financeira, na sobrevivência daquele espírito, daquele ser que está sob a responsabilidade dele. E nessa confusão de acertos, muitas perdas acontecem, muitos prejuízos surgem nessa condução desse espírito, desse filho problema, vamos dizer assim. E aí, infelizmente, a drogadição é um caminho onde, na maioria das vezes, eles fazem a opção, resultado de uma relação conflituosa, de uma decepção, de uma fragilidade, que muitas vezes esses espíritos que enveredam por esse caminho trazem dentro de si. E aí os pais, não percebendo, porque estão muito envolvidos com seus interesses materiais, o que é normal, o que é natural, o que é comum, mas vem a advertência de que os prejuízos chegam, porque a vida não para, ela é dinâmica, e a lei é de plantio e de semeadura, e lá na frente nós vamos nos deparar com esse filho problema, que já não há tempo de voltar atrás, mas há tempo de reconduzir essa história. E aí a gente aconselha, nesse momento, um tratamento, um acompanhamento especializado, mas também os recursos que a doutrina espírita nos oferece, no caso, sendo espírita, a família, que é o acompanhamento espiritual, porque aí entra toda aquela parte. Nós estamos, por exemplo, Nilo, com casos de mediunidade seríssimos dentro da família. E a família, por não ter esse conhecimento de quais os recursos que eu devo utilizar para esse filho problema, que também é médio, vamos dizer assim, que tem uma mediunidade muito aflorada, uma sensibilidade que aí interfere no comportamento. Então, a orientação, a recomendação é que seja feito o tratamento, o acompanhamento clínico, né, caso haja um vício, uma dependência química, que foi o que você acabou de falar, na drogadição, mas também um acompanhamento espiritual. E aí a sociedade lá fora, que promove tantos eventos que desestruturam essas mentes frágeis, também tem uma responsabilidade que precisamos ver essa questão com muito carinho. Há um termo jurídico que diz assim, depositários fiéis. Somos depositários fiéis dos nossos filhos, né? Eles não nos pertencem, na verdade. Aliás, Hermínio Miranda tem um livro maravilhoso, Nossos Filhos são Espíritos. Mas um poeta libanês chamado Gibran Khalil Gibran, num livro O Profeta, ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. E continua num trecho belíssimo do livro. Quer dizer que eles vêm através de nós, mas não nos pertencem, eles são criação divina. Mas temos responsabilidades, não é verdade? Então, os pais, a função dos pais, a tarefa dos pais é o quê? Guiar, orientar, educar. Isso é uma responsabilidade do qual não se pode, nem se deve furtar, não é assim? E o Evangelho ajuda nisso? A evangelioterapia? Sim, evangelioterapia. Vamos responder por tudo aquilo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, né? Está no Livro dos Espíritos. E a responsabilidade familiar, ela requer de nós realmente muita atenção, porque somos nós mesmos que vamos sofrer as consequências da nossa negligência, da nossa falta de cuidado, de acompanhamento, porque é uma responsabilidade nossa.
A escola, Nilo, nós costumamos dizer que nós temos 3 instâncias importantes e que às vezes não nos damos conta, que é a escola, que desenvolve o lado intelectual, que instrui. Temos a família que educa, aí vem os caracteres da personalidade, do caráter, a formação do caráter, que é responsabilidade da família. E temos a religião. O homem educado, instruído e evangelizado é a formação do homem de bem. Mas nós não damos muito conta dessa situação e colocamos toda a responsabilidade na escola e a responsabilidade da família, que é reservar um tempo para a dedicação desses espíritos, nós negligenciamos em alguns casos. E aí as consequências chegam nos cobrando essa postura. Quando não entregamos a televisão e a internet, não é assim? São as babás eletrônicas. As babás eletrônicas, pois é, muitas vezes nós pagamos caro, porque os profissionais hoje são muito caros, para acompanharem aquilo que nós não conseguimos fazer no nosso dia a dia, de forma tranquila, familiar, um lazer, uma dedicação, que nós esquecemos e substituímos isso com o nosso trabalho permanente, o excesso de trabalho, de compromisso lá fora, nos foge muitas vezes dessa responsabilidade, da possibilidade de estar mais próximo, formando, educando, acompanhando, vendo os nossos filhos crescerem, para que mais tarde nós possamos dizer a Deus e responder a pergunta: que fizeste do filho que te dei? Né? Está no Evangelho essa pergunta e a nossa consciência vai responder. Eu estava lembrando o Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem a Kardec que a dissolução da família teria como consequências o recrudescimento do egoísmo, ou seja, voltaríamos à condição de, entre aspas, feras, não é? A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Vamos fazer um breve intervalo. A convidada de hoje é Núbia Cavalcante e a gente volta daqui a pouco. Não saiam daí. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, falando sobre as relações familiares com Núbia Cavalcante. E nesse quadro ela vai responder as perguntas feitas pelos nossos amigos, os queridos colegas telespectadores. Meu nome é Ana, gostaria de saber do programa Espírito e Vida. A pergunta: os pais transmitem o caráter para os filhos? Como é que a doutrina espírita explica isso? Sim, os filhos, organicamente falando, puxam no sentido orgânico. Mas André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele diz que nós temos a nossa genética espiritual. Essa genética espiritual, ela não é transferível. Através da educação, sim, os pais podem transmitir a seus filhos o que nós chamamos da educação como um conjunto de valores, um conjunto de bons hábitos, de cultura. Isso pode ser transferido, mas a parte do compromisso espiritual cabe ao próprio espírito, na sua missão, realizar sempre com a ajuda, a condução, a orientação da família, sem sombra de dúvidas. Olá, eu sou Tassiana. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o programa Espírito e Vida, a convidada Núbia. Núbia, eu gostaria de saber sobre o parentesco, esses laços de família, como eles acontecem? Tem questões para se resgatar em outras vidas, né? São questões de resgate de outras vidas, ou de que forma esse parentesco acontece? Sim, geralmente o quadro familiar, quando se instala na Terra, existe por trás de todo esse cenário um planejamento reencarnatório. Antes do espírito reencarnar, muitas vezes ele escolhe sua própria condição futura. Mas existe também os casos compulsórios, as reencarnações compulsórias. Mas isso é todo baseado no planejamento, numa organização. E aí o espírito chega na Terra contando toda a experiência dele próprio e na esperança de redimir as suas faltas. Nem sempre consegue, os desafios são grandes, mas a proposta é que nesse vínculo familiar se restabeleça principalmente o afeto perdido à distância do tempo. Meu nome é Vanessa Karen, eu gostaria de fazer uma pergunta à Núbia.
qual a função dos pais na educação dos filhos? Os pais, eles devem educar, acompanhar e incentivar, de uma forma geral, a vida de seus filhos, inclusive sua escolha, ou deve deixar que o próprio espírito dos filhos decidam o caminho a seguir? Influenciar através da educação. A educação como esse conjunto de boas maneiras, de bons hábitos, né, culturas adquiridas, é papel da família. Porque o espírito, quando reencarna, ele está muito frágil. Ele está iniciando novas experiências, novas etapas, necessitando de todo tipo de condução, material, espiritual e principalmente o educacional. E aí essa família, com essa responsabilidade, vai dando a esse espírito que recomeça uma experiência, os cuidados necessários para que ele possa se soerguer. Geralmente vem com uma carga muito grande de desconforto espiritual, e aí essa família chega abraçando com afeto, com acolhimento, dando a ele toda a esperança que ele necessita para seguir em frente, sempre conduzindo a Deus. Muito bem, nós vamos agora falar sobre literatura espírita, o nosso quadro, o nosso programa orienta na busca por uma literatura de apoio, na qual vocês, interessados pelo tema, aprofundem os seus conhecimentos. Quem vai dar a dica de leitura de hoje é Núbia, nossa entrevistada. E Núbia, aproveite e fale também sobre as atividades do Sérgio. O Sérgio tem uma programação nesse mês de agosto, não é assim? Sim, temos sim. Além das obras da codificação, a literatura que nós recomendamos, ainda nesse tema sobre família, é um livro de Joana de Ângeles, ditado pelo Espírito Joana, através de Divaldo Franco, que é Constelação Familiar. E ele é muito interessante, ele fala da figura de cada componente da família, dizendo que o pai, ele assume o papel do sol, é o provedor. Né? Ele está, e principalmente na Constituição mais antiga, onde o pai, somente o pai, era quem era o provedor, hoje as coisas modificaram. Mas Joana ainda falava daquele cenário. A mãe é comparada à lua, tem toda a ternura, está naquele aconchego, acolhimento maternal. Joana vai falar do cometa, que é o papel da avó, do avô, que chega, faz aquela festa, mas passa rápido. E é bom que não deixe muitas marcas em termos na educação, que cabe muito mais ao pai e à mãe. E vai falar nessa constelação familiar do papel das estrelas. Ela diz que os filhos desse sol e dessa lua são as estrelas. Então é toda uma constelação familiar, é um livro belíssimo, de uma leitura fácil, é recomendável e gratificante a sua leitura. Constelação Familiar do Espírito Joana. E o Sérgio, o que é que está promovendo nesse mês de agosto, Núbia? Olha, nós vamos comemorar agora 2 anos de fundação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a SEJA, ela é feminina. E aí nós estamos trazendo o Liz Rangel, de Pernambuco, ele vai abrir no dia 1º de agosto. Na sexta-feira ele vai falar sobre Espiritismo ontem e hoje. No sábado, dia 2, ele vai desenvolver um seminário, A Ciência do Espírito. Vamos ter dia 5, Jacomelo, é uma terça-feira, falando sobre magnetismo e espiritismo. Vamos dia 9, no outro final de semana, de agosto, trazer Lourenço Barros, também de Pernambuco. Ele vai falar sobre as emoções, sobre a saúde integral. Vai fazer o seminário no domingo, dia 10, também falando sobre a educação na formação do homem integral. É em forma de seminário, vão ter 2 blocos, e ele vem assim como pesquisador do Espírito Joana de Ângeles, vai trazer toda a proposta de Joana de autodescobrimento, de interiorização, de equilíbrio emocional. É toda uma proposta em busca da nossa harmonização e serenidade interior. A SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, fica ali na Avenida Rui Barbosa, 1381, no cruzamento com a Avenida Mintas Barros, em Lagoa Nova. O telefone é o 22 26 74 50. Nós chegamos assim ao final do nosso programa, os nossos agradecimentos sinceros a Núbia Cavalcante, nossa companheira, nossa amiga, nossa irmã.
E contaremos com você em outras oportunidades, com certeza, não é verdade, Núbia? Sim, com muito prazer, com muita alegria, atenderemos todos os convites que nos chegarem e também agradecer a oportunidade, né, por estarmos aqui falando de um tema tão importante que é a família. É um desafio a vida familiar, mas é gratificante. Essa família não está reduzida apenas na figura do casal homem e mulher, mas é toda a extensão dessa responsabilidade. Por isso nós queremos agradecer e pedir a Deus que proteja as nossas famílias, que nos proteja nessa responsabilidade de levar avante esses espíritos que nos chegam através da reencarnação. Muito obrigada. Ficamos aqui, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail espiritvida@redetvRN.com.br. Um fim de semana maravilhoso para todos vocês, o nosso carinho, o nosso afeto e até o próximo sábado, se Deus quiser.